Olá, pessoal! Que prazer estar aqui com vocês. Hoje é o nosso sexto encontro pedagógico de musicalização. Vamos prestar atenção a essa abertura. São dois músicos interpretando a mesma música. Atenção, pessoal! Que linda música, né? Eu amo essa música, gente. E vocês viram? São dois músicos com instrumentos diferentes tocando a mesma música. Então, qual será a propriedade do som que nós vamos falar hoje? Se você falou timbre, você acertou. E, para iniciar então, nós vamos apreciar como que a EMESP, que é a Escola de Música do Estado de São Paulo, ela usou a contação de história para trabalhar o parâmetro do som timbre. Eles fizeram um trabalho sobre a grande aventura do pingo de chuva. Vamos prestigiar? A grande aventura do pingo de chuva. Olá! Olá! Tudo bem? Meu nome é Marcelo e vou contar para você a história do pingo de chuva. Era uma vez um pingo de chuva que morava em uma nuvem lá no céu. Um dia, ele pegou carona em uma chuva e veio conhecer as coisas aqui na terra. O pingo de chuva caiu dentro de um grande rio e assim passou a fazer parte de suas águas. Lá do rio ele podia ouvir o som do vento. E quando o vento ficava muito forte, também podia ouvir o som das folhas e dos galhos das árvores balançando. O pingo também conseguia ouvir o som dos pássaros que moravam nas árvores. E o pingo de chuva seguia junto com a correnteza do rio. Até que o rio chegou no mar, junto com o nosso amigo pingo de chuva, que passou a fazer parte daquela imensidão. E ele balançava junto com as ondas, para lá e para cá.
nadar. Quem me ensinou a nadar foi marinheiro, foi os peixinhos do mar. Foi marinheiro, foi os peixinhos do mar. Quem me ensinou a nadar, quem me ensinou a nadar foi marinheiro, foi os peixinhos do mar. Foi marinheiro, foi os peixinhos do mar. Até que um dia, por conta do calor do sol, o pingo de chuva começou a passar por uma transformação. Virou um vapor de água bem leve. E foi subindo, subindo, de volta, lá para a nuvem, lá no céu. A grande aventura do pingo de chuva. Linda essa história. Além de falar, né, sobre o ciclo da água, também explorou os sons do corpo, que é o nosso primeiro instrumento, e eles utilizaram os recursos que eles têm lá, que são os instrumentos musicais, tentando reproduzir ao máximo o som, né, e mostrando ali, explorando o timbre. Eu achei muito legal essa atividade. Vocês gostaram? Pois é, gente. Para mim, como eu falei no começo, o timbre é uma característica. Ela não tem assim, ela não tem como as outras uma comparação para lá e para cá, né? Como a gente está acostumado. Quando fala de duração, longo, curto. Se falar de altura, grave, agudo. Se falar de intensidade, forte, piano. Mas e se falar de timbre? Não tem. O timbre é como se fosse a identidade do som, ou de uma voz, ou de um instrumento. É o que faz a gente distinguir qual é a fonte sonora. Na prática, acontece assim: um som é emitido e, na verdade, é como se ele estivesse imprimindo a identidade dele nas notas que aquele som forma. Então, você consegue saber se aquele som é um piano, se aquele som é o som do seu carro, é a voz da sua mamãe, se é de um vento, se é de um gatinho, se é de um cachorro, por causa dessa impressão da identidade. É interessante, né? E o mais interessante, gente, é que esses instrumentos, eles podem tocar a mesma nota, ou podem produzir o mesmo som e ainda assim ser diferente um do outro e a gente perceber essa diferençazinha pequenininha, esse algo mais, por exemplo, que tem entre um som e o outro. Então, por exemplo, se eu tenho 2 gatinhos, eu vou conseguir saber a diferença do miado de um gatinho do outro gatinho. É isso que é o timbre. É essa característica sonora que torna o som único. Então, muitas pessoas gostam de falar assim: o timbre é a fonte sonora. Não, timbre não é a fonte sonora. Isso é muito importante ficar bem claro assim na nossa mente. Fonte sonora é quando você reconhece ali, aquilo é o som, aquilo que está produzindo o som, é aquilo que está produzindo o som. Timbre é essa característica que torna o som único. Todo mundo tem voz, mas cada um tem o seu timbre de voz. Pensar dessa maneira faz com que a gente consiga explorar, investigar com os nossos alunos como é o timbre e não confundir ele com a fonte sonora. Então vamos lá, primeira atividade. Pega aí uma folha, pode ser uma folha de sulfite, uma folha de caderno, um pedacinho de papel, ok? Vamos fazer uma brincadeira. Desenhe o som de vocês de um lado a outro da folha. E desenha a onda sonora dele, como se fosse uma frequência, como se fosse um eletrocardiograma, sabe?
Desenhou? Ó, você pode compartilhar aí no comentário qual foi a sensação, tá? Agora, nós vamos fazer um segundo som. Agora, compara a primeira onda sonora do primeiro som com a onda sonora do segundo som. É igual? Exatamente igual? Não, é impossível fazer igual. Sabia que uma onda sonora nunca ela vai ser igual a outra onda sonora? Mesmo que você tenta fazer o máximo igual, não vai ser. Veja aqui no próximo desenho como que é a onda sonora do timbre. Então aqui na página 4, a gente consegue ver o desenho da onda sonora desse timbre aqui. E mesmo que, vamos supor que esse seja o desenho do timbre da minha voz cantando. Mesmo se eu cantar amanhã a mesma música, tentando fazer do mesmo jeito que eu estou ensaiando, treinando, essa onda sonora jamais vai se repetir. Ela é única. Então, timbre é o que torna o som único. Essa propriedade do som, o timbre, nos permite identificar a origem do som, ou seja, a fonte sonora. Porém, depois de um treinamento auditivo, podemos reconhecer a diferença entre os sons produzidos por duas ou mais fontes sonoras do mesmo tipo. Mesmo sendo assim, da mesma altura, que quer dizer a frequência, ou na mesma intensidade, quando se refere à amplitude, o volume do som, ou até mesmo na mesma duração, o tempo de emissão do som. Apesar de ser fonte sonora parecida ou idêntica, você consegue perceber essa diferençazinha através do timbre. Vamos observar agora um pequeno vídeo do professor Diego, que ele vai mostrar a diferença no timbre dos sons de dois violões, um com corda de aço e outro com corda de nylon. E em seguida, da educadora musical Celi Redondo, que vai nos dar um exemplo com chocalhos, ok? Então, vamos apreciar. Olha só, eu vou fazer um dó com 3 instrumentos diferentes. Primeiro, nesse violão que tem as cordas de nylon. Agora, neste violão que tem as cordas de aço. E agora eu vou cantar um dó. Todos esses sons têm a mesma altura, porque são todos a mesma nota, que é a nota dó. Eles todos têm a mesma intensidade, porque não são nem muito fortes, nem muito fracos. E todos eles têm uma duração igual, porque são todos sons longos. Agora, qual é a diferença entre esses 3 sons? Vamos lembrar. A diferença é que cada um deles tem um timbre diferente. Certo? Então perceba que são timbres diferentes. Muito interessante esse exemplo do violão, né, gente? Porque, olha só, parece até, né, violão é tudo violão. Sim, mas por causa da corda de aço, da corda de nylon, mesmo eles estando na mesma frequência ali, o som tem essa diferença de timbre. E na voz também, né? Então, o professor Diego, ele mostrou muito certinho pra gente a importância de perceber a diferença no timbre, né? E como a gente pode entender, então, que timbre não é fonte sonora. Importante, né? Tem aqui na página 6, nós temos o educador musical Samuel Fernandes, eu gosto muito dele, né? E agora nós vamos ver como é que ele explorou isso com os pequenos, o timbre, na forma de história cantada.
Então ele usou o recurso dele, que é o primeiro instrumento, que é a voz que ele cantou, né? E acompanhou com o violão. E ele explorou então os sons dos animais, né? Vamos perceber então que oportunidade o professor Samuel Fernandes criou? Então, com vocês, Na Floresta. Era uma vez na floresta, todos os bichinhos faziam uma festa. Eles gostavam de cantar, mas veio o leão e começou a falar. Todos os bichinhos faziam uma festa, eles gostavam de cantar, mas veio o passarinho e começou a falar. Era uma vez na floresta, todos os bichinhos faziam uma festa, eles gostavam de cantar, mas veio o elefante e começou a falar. Era uma vez na floresta, todos os bichinhos faziam uma festa, eles gostavam de cantar, mas veio o cavalinho e começou a falar. Quando o educador musical Samuel Fernandes, ele começou a cantar a música com seus alunos, ele estimulou para que os pequenos cantassem junto com ele. Experienciaram o timbre quando eles mudaram para a voz de um animal para outra voz de outro animal. Então, é bem interessante trabalhar assim os animais. Não só como fonte sonora, mas também como timbre, né? Pensando então na música que o educador musical Samuel fez, e pensando também que cada pessoa sente o som de um jeito diferente, será que a maneira que ele trabalhou o timbre nessa música tá certa? Ou tá errado? O que você acha? Coloca aí no comentário. Amei a composição dele, ficou muito boa. Porém, eu iniciei uma reflexão sobre o meu ponto de vista. Será que ele explorou o parâmetro timbre? Ou então ele deu a entender que timbre é fonte sonora? O timbre na música se refere, sim, à mesma fonte sonora, mas quando ela tem uma diferençazinha com um com o outro, né? Então, como que poderíamos exemplificar melhor essa questão do timbre? Coloca aí nos comentários a sua sugestão. Ainda que nós estejamos ouvindo os sons na mesma frequência, na mesma altura, na mesma intensidade, essas diferenças podem surgir. O que acontece com a voz humana, com o som do violão, que a gente já viu. E qual que é o objetivo? O objetivo é ajudar os nossos pequenos a perceber essa diferença no timbre, não só de fonte sonora. Duas vozes podem emitir, por exemplo, as mesmas notas na mesma intensidade e ainda assim elas soarem diferentes. Inclusive, olha só que legal, se uma mesma pessoa cantar a mesma nota com a mesma intensidade, mas em dias diferentes, é possível notar uma diferença no... Agora nós vamos prestigiar o trabalho da Gigi. A Gigi é muito fofa, gente. Ela é daquele canal lá, Barulhinho. Enfim, olha só o que ela fez. Ela aproveitou uma embalagem de sabão líquido, sacolinha bem barulhenta, uma mangueira de conduíte, folha de radiografia, sininho mensageiro do vento. E olha só o que ela fez. Que legal! Era uma vez uma cidade no sul do Brasil. E uma família dessas que tem em tantos lugares, onde os filhos estudam,
tem que acordar cedo e às vezes é uma tarefa um pouco difícil. Bom dia, crianças! Bom dia! Hora de acordar. Ah, mamãe, deixa a gente ficar mais um pouquinho. Estamos com preguiça. Não. Vocês têm aula hoje e tem que ir para a escola. Ah, mãe, só hoje, por favor. E lembre-se, hoje vocês têm aula de musicalização. Eba! Aula de musicalização? Então vamos para a escola. E esse foi um dia muito legal na escola, com as atividades que quase sempre eles estavam acostumados a fazer, a aula de musicalização que eles curtiam tanto. Só que de repente ficou um clima um pouco estranho. Você está ouvindo esse som? Sim, que som estranho! Parece alguma coisa está ficando diferente nesse dia. Olha, veja pela janela! Meu Deus, as nuvens estão ficando um pouco escuras. Sim, estão ficando escuras. E ouça! Som de vento? Sim, som de vento. Parece que vai chover. Meu Deus! Começando a chuva. Chuva! Como nós vamos voltar para casa? Parece que a chuva está parando. Ai, que bom, que alívio. Sempre que acaba a chuva, o tempo fica melhor e vem o som dos bons ventos. Olha, foi um prazer estar com vocês hoje no nosso 6º encontro pedagógico. Então hoje nós exploramos e falamos bastante sobre o timbre. E não vejo a hora de ver as atividades que vocês vão fazer com os alunos de vocês. E lembre-se, nós e a equipe da Escola Municipal Livre de Música estamos à disposição, prontos para ajudar no que for preciso. Tchau, gente! Até o próximo encontro! Um beijo, um cheiro, tchau!